O Bolsonaro deve estar furioso porque aquela previsível debandada do Centrão da candidatura à reeleição do presidente da República já começou. O movimento começa mais forte na região Nordeste, mas nós já também temos dissidentes em algumas localidades do Sudeste. E muitos desses dissidentes do Centrão estão indo para a campanha de Lula. Inclusive, alguns integrantes do Partido Republicanos, que é o partido da Igreja Universal. E se o Bolsonaro não souber lidar com essa sucessão da bancada da Bíblia, que está dividindo os cristãos políticos, a chance dele perder eleitores aumenta e apoio aumenta ainda mais. E por quê? Porque a rejeição de Bolsonaro ela é muito alta e há um pragmatismo muito forte nas eleições estaduais. Vamos conversar sobre isso, mas antes você vai clicar no botão de gostei, obviamente. Se você ainda não é um inscrito no canal, você vai se inscrever. E aqui na descrição você vai encontrar o link para o meu canal de lives. Lá no canal de lives nós podemos interagir de uma forma muito mais direta e muito mais facilitada. Vamos começar primeiro falando sobre o pragmatismo das eleições estaduais. O que são as eleições estaduais? São as eleições em cada estado, né, que nós vamos ter agora em 2022. Os estados eles também vão se mobilizar. Então nós temos, apesar de ser uma eleição para cargos federais, as eleições em cada estado são chamadas de eleições estaduais. E Bolsonaro ele está sofrendo do mesmo problema que outros candidatos também estão sofrendo, como no caso o Ciro Gomes e também o Sérgio Moro, porque eles não conseguem decolar nas pesquisas. E aí os candidatos estaduais, que são muito pragmáticos, eles começam a olhar para o candidato, que seria o natural apoio deles, e falam o seguinte: olha, esse candidato não está subindo, pode ser que eu acabe não conseguindo me reeleger, então nós temos que apoiar aquele candidato que está liderando as pesquisas. Porque esse candidato vai atrair mais votos e aumentam as nossas chances de sermos eleitos ou reeleitos para deputados, senadores, governadores. Tudo isso faz parte do jogo político. E mesmo que alguns ciristas queiram falar, é só o Everton Rocha que está provocando problemas dentro do partido. Não, não é só o Everton Rocha. Nós temos outras figuras dentro do PDT que estão preocupadas com a campanha do Ciro Gomes, porque é uma campanha que ela não consegue decolar. E isso coloca em risco as eleições estaduais. Da mesma forma acontece com o Podemos e também o Sérgio Moro. O Sérgio Moro ele não empolga nas campanhas, ele não nas pesquisas, ele não consegue mostrar carisma. E isso, claro, acende o sinal amarelo. Opa, peraí. Esse é o candidato ideal, ele vai conseguir eleger os quadros que nós queremos eleger? Porque tudo compõe. Nós precisamos de um candidato à presidência da República ou um apoio forte para aumentar os nossos quadros na Câmara dos Deputados, talvez no Senado, na Câmaras Estaduais. Então tudo isso compõe o jogo político. E com o Bolsonaro acontece a mesma coisa. E aí a questão do Bolsonaro não é que ele não empolga nas pesquisas de intenção de votos. O problema do Bolsonaro é a alta rejeição que ele possui. E agora a rejeição começa a ser o fator mais importante nas pesquisas de aprovação do Bolsonaro. Até o ano passado não era. Até o ano passado, o elemento mais importante era a aprovação do presidente da República. Muitos lá em 2019 falavam: olha, a rejeição do Bolsonaro é alta, o Bolsonaro tem recorde de rejeição. E aqui no canal nós falávamos: esse não é o dado mais importante. O dado mais importante é a aprovação de Bolsonaro, que não caía dos 30%. Com 30%, ele não sofre impeachment de modo algum e ele vai ao segundo turno. Isso nós falávamos. E ele permaneceu com 30%. Em 2020, em junho e agosto, ele teve um pico de 37% de aprovação. Foi o máximo que ele obteve, segundo a pesquisa do Datafolha, né? De toda a série histórica do Datafolha. E agora ele está aí mais ou menos com 25%. Há uma chance dele não ir ao segundo turno? Existe essa chance, mas com 25% fica muito difícil dele sofrer o impeachment. Agora nós estamos em um ano eleitoral. E a rejeição passa a ser mais importante, porque se um candidato é muito rejeitado, a chance dele ser votado reduz e a chance dele formar quadros com apoio também é reduzida. Olha, eu não vou me escorar em um candidato, em um político que tem uma rejeição tão alta, porque se eu ficar perto dele, a população vai me detestar também. E Bolsonaro ele é um ser execrável. Ele é rejeitado pela população porque ele só governa para os apoiadores dele.
tudo que ele fez durante a pandemia provocou um asco da população enorme. Então, mesmo que a aprovação do Bolsonaro aumente um pouquinho, como algumas pesquisas demonstraram, a pesquisa da Quest mostrou um aumento relativo ali, um aumento ali na aprovação do Bolsonaro, isso não é traduzido para os votos. Porque há uma cristalização do ódio ao Bolsonaro por tudo que ele fez durante a pandemia, principalmente a forma desrespeitosa que ele teve com as vítimas da pandemia. E nós sabemos que aquele cálculo do Kassab, que cada morte pela pandemia impacta aí aproximadamente 100 pessoas. Ficam sabendo daquela morte. Então amigos, conhecidos, colegas de trabalho, vizinhos, parentes, pais, filhos, filhas, avós, avós. Então isso impacta muita gente. E há uma raiva com relação ao Bolsonaro. Então eu vou colocar a minha reeleição em dúvida por conta desse presidente que todo mundo detesta? Não vou. Isso pra mim não interessa. A política de sobrevivência é um jogo pragmático. E aí nós temos todos os acenos que o Lula tem feito. E o Lula sabe disso e ele tá tentando transformar a candidatura dele em um movimento. Então nós temos que ter em mente, quando saírem as notícias sobre o Lula, sobre as estratégias, sobre as conversas, que ele está fazendo uma tentativa de transformar a campanha dele num movimento suprapartidário e uma espécie de movimento para a reconstrução do país em um pacto nacional. Esse é o objetivo do Lula, pelo que a imprensa está mostrando. Então o Lula já conversou com a Cátia Abreu, que é do PP. Cátia Abreu, que é do PP, do governo Bolsonaro. Então ele já está conversando com a Cátia Abreu, já está conversando com outros integrantes do PP, inclusive do Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, principalmente no Nordeste. E algumas lideranças do PP no Nordeste não estão apoiando o Bolsonaro, mas começaram já a fazer acenos ao Lula, o que é muito ruim porque o Bolsonaro não pode perder esses palanques regionais no Nordeste, porque é uma região que acaba rejeitando muito o presidente da República, e cada apoio que Bolsonaro perde no Nordeste acaba sendo também ele tem mais dificuldade de fazer novos apoios. Mas as dissidências, como eu falei no início do vídeo, não estão somente no Nordeste, mas no Sudeste também é um estado. Também é uma região que Bolsonaro está perdendo alguns apoios. Vou mostrar para vocês. Vamos começar então pelo Sudeste. O Rogério Lisboa, que é prefeito de Nova Iguaçu, isso aqui é tudo no Globo, ele é do PP em Nova Iguaçu, é o terceiro colégio eleitoral, é o terceiro maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro. Ele está ele tem apoio declarado ao Lula. Em Pernambuco, olhem só, Eduardo Fonte, do PP, que é deputado federal e presidente estadual do partido, está apoiando o Lula. Então o presidente do PP local está apoiando o Lula. O PP é o partido do Ciro Nogueira, viu? Ministro da Casa Civil, que tem batido no Lula beça. O Silvio Costa, filho, que é deputado federal e presidente estadual do Republicanos, está apoiando também o Lula. E é Pernambuco. Pernambuco é um estado muito importante na região Nordeste. É um estado que tem um colégio eleitoral voluptuosíssimo. E por fim, Roberta Reis, que é deputada estadual em Pernambuco e presidente estadual do PP Mulher, apoia o Lula e tem toda a família Reis, isso é bastante normal. Agora, na Paraíba, o Cícero Lucena, que é prefeito de João Pessoa, pode apoiar o Lula. E o Cícero Lucena é do PP. Em São Paulo, o delegado Olim, que é deputado estadual, apoia o Rodrigo Garcia, que vai ser o candidato do João Dória aqui no estado de São Paulo pelo PSDB. E o Republicanos pode apoiar o João Dória em São Paulo. Olhem só a situação. Então por isso que o Bolsonaro tem que ficar muito atento com esse racha cristão que está tendo para a sucessão da bancada da Bíblia. Por fim, na Bahia, o João Leão, que é vice-governador e presidente do PP, vai apoiar o Lula. Então aí já complica, porque Bahia é o maior colégio eleitoral do Nordeste. E o Bolsonaro é rejeitadíssimo lá. E ele precisa tirar esses votos do Lula. Por que o Nordeste é estratégico para o Bolsonaro? Porque se o Bolsonaro tirar alguns votos do Lula, se o Bolsonaro, a luta dele contra o Lula não é uma luta para ultrapassar o Lula, é uma luta para tirar porcentos. Se o Bolsonaro conseguir tirar 2% do Lula, ele já consegue ir ao segundo turno. Aí que está a grande questão. A luta nessa eleição é por décimos, é por porcentagens pequenas, 1 ou 2%, para evitar uma vitória do Lula no primeiro turno. Então, se o Bolsonaro não conseguir tirar esses votos do Lula no Nordeste, a chance fica muito maior do Lula ganhar no primeiro turno.
O Cacaleão, que é deputado federal e líder do partido na Câmara dos Deputados, deve apoiar o Lula. O Cacaleão também do PP. E é um político muito importante na Câmara dos Deputados. E por fim, o Zé Coca, que é prefeito de Jequié e presidente da União dos Municípios da Bahia, também deve apoiar o Lula. Todos eles do PP. A situação do Bolsonaro, ela é desesperadora. Desesperadora. Porque ele fez por merecer chegar nessa situação e ninguém mais quer ficar perto do Lula. Ninguém mais quer ficar perto do Bolsonaro e cada vez mais que passa, muitos acabam migrando para a candidatura do Lula porque acham que é mais vantagem, que eles vão conseguir eleger mais quadros, vão conseguir se reeleger e aí vão permanecer com os seus cargos, enfim, as suas posições de poder. Política é assim que funciona, principalmente nas eleições estaduais, onde o pragmatismo é muito maior. Deixa aqui sua opinião, se você gostou, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.